Por que o casamento esfria? Hoje nós vamos falar sobre libido, que é um dos motivos do porquê muitos casamentos esfriam. Então fique aqui comigo para saber mais sobre isso. Eu sou a Regina Menezes, terapeuta especialista em relacionamento e sexualidade e te ajudo a apimentar o seu casamento. Muitas mulheres trazem isso na conversa, né? Ai, meu casamento esfriou, mas eu não tenho libido. Ah, tá bom, vou fazer meus exames de rotina, vou ver minha parte hormonal, certo? E aí o que acontece? Olham para a libido como falta de hormônio, ou então, eu tô com baixa libido porque eu trabalho demais. Eu tô com baixa libido por quê? Porque eu tenho filhos. Da vida com filhos não dá. Dentro do casamento, para conciliar criança, trabalho, isso, aquilo, não tô de saco cheio, não dá. E aí você acaba não olhando para o que realmente precisa olhar. A libido, ela também vai ter relação com a convivência que você tem no casamento. Como é que tá o dia a dia, né? Tem um vídeo no meu Instagram que eu falo sobre preliminares. Qual é a real preliminar ali no casamento? A real preliminar, ela é tudo que acontece antes do quarto. Tudo que acontece, a pessoa fala, a preliminar é o sexo oral. Não. A preliminar é tudo que antecede o sexo. E o sexo oral é um sexo, certo? Então a preliminar é o que acontece no dia, acordou, como é que foi, aquele bom dia, a convivência ali durante o dia, as mensagens trocadas, qual é a relação que você está tendo com teu marido? É carinhoso? Não é? Você se sente amada? Você consegue demonstrar amor? Como que funciona fora da cama, a preliminar de verdade? Como é que tá? A comunicação. Como é, inclusive, para vocês resolverem um problema dentro do casamento de vocês? Aquele problema vira um negoção, ou vocês acumulam um monte de problemas, já que é para falar de assunto chato, vamos vomitar todos os assuntos chatos aqui de uma vez e aí nada é resolvido e aí ele foge daquela conversa difícil porque o homem não consegue. Tem vídeo também no meu canal sobre isso. Eles não conseguem digerir essa vomitação de coisas que vocês acabam trazendo para discutir um assunto que precisa ser resolvido. Vocês não olham assunto por assunto do jeito que deveria, de um jeito mais fácil de resolver. É mais fácil você resolver um problema de cada vez, ou você colocar todos no mesmo balaio ali e ficar tentando resolver um pouquinho de cada um e não resolve nada. Então, todo o meio do caminho também mexe com a tua libido. Todo o dia a dia mexe com a tua libido. As preliminares ali, o como vocês se tratam, mexe com a sua libido. E é muito grande isso, precisa da sua atenção. Se você olhar para a parte hormonal e estiver tudo bem, ajustar ali o dia a dia com os filhos, com o trabalho, descansar mais, estar menos estressada. O estresse mexe demais com a libido, certo? A gente vai ter uma série de coisas que nos estressam. A vida hoje em dia faz isso com a gente, muitas vezes. E você precisa de válvulas de escape, você precisa olhar para você, você precisa ter momentos de prazer com você. Falo de prazeres básicos também. Tomar um banho gostoso. Não é difícil. Não tô falando que você vai fazer, 5, 7 vezes na semana, yoga com pilates, com natação, com isso que vai te reenergizar. Seria bom? Maravilhoso, mas não é a nossa realidade. Não é a realidade das esposas hoje em dia. A gente tem uma série de coisas para fazer, uma série de coisas para cuidar. E a gente deseja sim que o nosso casamento esteja bom, a libido esteja alta, que o sexo seja gostoso. Não é? E é muita coisa mesmo. E se você não der atenção para os detalhes simples, vai ficar muito pesado. Aí você vai falar pra mim, Rê, que chato. É muita coisa durante o dia que tem que dar atenção. Nossa, eu vou ter que pensar como é que eu vou conversar sobre os assuntos e trazer um de cada vez. Que chato. Você precisa pensar, precisa. Só que quando você tornar isso automático, dar um novo mecanismo para esse relacionamento de vocês, você vai observar o quanto é mais fácil que você acha agora, talvez que seja muito difícil. É mais fácil. Você vai trazer ali um assunto de cada vez, resolver cada um e vai ver cada um deles sendo resolvido. E aquilo vai te trazer uma satisfação, tanto para você quanto para o seu marido, ali naquele dia a dia onde esse homem se sente importante,
né? É muito comum a gente ver a mulher querendo ser ouvida, porque a gente quer falar. A gente quer falar o tempo todo. E o ouvir? Pro homem falar é muito difícil. E assim que ele começa a falar, muitas vezes a gente quer falar em cima porque o que a gente tem para falar sempre é muito importante. Ou até mais importante, ou faz mais sentido do que o que ele fala. E às vezes é verdade. Mas a gente precisa ouvir o que ele está dizendo. Se a gente interrompe, se a gente descredibiliza, ele vai sentir que ele não tem importância. Então, se eu não tenho importância, para que eu vou falar? Até mesmo nas atitudes, muitas vezes nos relacionamentos, tá? Que trazem para mim em consultório. Ah, ele lava a louça, por exemplo, então um exemplo bem simples. Ah, ele lava a louça, mas ele não lava do jeito que tem que lavar. Do jeito que eu acho que tem que lavar. Então toda vez que ele lava, eu reclamo. E pra que ele vai lavar se toda vez que ele lava, você reclama? Eu não vou lavar. O homem é da lei do menor esforço. Ele não vai fazer, ele não vai lavar, ele não vai falar, ele não vai comunicar pra você o que ele sente, o que ele pensa, o que ele acha. E vai criando uma lacuna ali, um espaço muito grande entre vocês. E o que era para estar quente juntinho ali, vai estar distante. Vai ter uma distância muito grande entre vocês dois. E essa distância vai esfriar o casamento de vocês. E aí você tá cuidando das suas coisas, dos seus problemas e tudo mais. Ele tá aqui distante, mas a minha libido tá baixa. Não tem nem conexão. Que horas vai acontecer ali o sexo, que vai ser o termômetro desse casamento, para entender que temperatura ele tá, se ele tá quente, se ele tá frio? Se vocês não têm nem conexão, proximidade para que isso aconteça, você só vai ficar aqui justificando que a sua libido tá baixa, ele vai ficar aqui, sabe lá Deus fazendo o quê? E aí? Aí de repente, o casamento acabou. O que será que aconteceu? Um monte de coisa acontece todos os dias. Nunca nada acontece do nada, em relação nenhuma, muito menos no casamento. Então deem atenção para esse meio do caminho. Eu vou contar aqui uma história para vocês. Teve uma situação com uma moça muito jovem, ela tinha seus 20 e poucos anos, casada há 6 anos, 7 anos, acho que era 7 anos. Então, casou ali, se relacionaram do jeito que deu, acabaram engravidando, e aí veio 2, veio 3 filhos. E aí, como é que faz com essa relação? Quando chegou nesse tempo que a gente conversou, né, os 7 anos ali de relação, trouxe esses conflitos todos. Não, tá bom, e como que acontece aí o sexo na relação de vocês? Como que é essa relação? Praticamente não acontece. É umas 3, 4 vezes no ano e tá ótimo. E eu faço como que é? É bom pra você? Não. Mas como que era no começo? Nossa, era intensamente, era loucamente, era isso. E aquilo foi se perdendo com o passar do tempo. E o que aconteceu? Com esses 7 anos depois nessa relação, que não foi construída, né, muito bem, eles não tinham maturidade, inclusive, para isso, foi muito complicado ali, várias questões tinham envolvidas nesse casamento, tá? Voltando aqui pro foco, que era baixa libido, que era uma das queixas dela, baixa libido, não consigo, não tenho vontade, não gosto, tá tudo bem, casamento é assim mesmo, eu tive 3 filhos, é muita coisa para lidar. Quando a gente foi olhar para dentro do casamento dela, o que acontecia? Desrespeito, comunicação complicada. Ela sempre que ia falar com ele era com um tom agressivo, cobrando, e ele com ela a mesma coisa. Quando falava, porque ele também não falava com ela, sempre que podia falava assim, o mínimo possível, o básico, sabe? Sempre que precisava falar também era muito direto, muito ríspido. Nenhum dos dois nessa relação se sente amado. Nenhum dos dois tem conexão. Não acontece, simplesmente são 2 pessoas ali, sócios de vida, não estão se relacionando. E o que aconteceu com esse casamento? Acabou. E depois de terminar esse relacionamento? Minha filha, o fogo tava lá em cima. Será que era realmente a falta de libido dela nesse casamento? Ou era a situação ali, a preliminar, tudo que acontecia antes
que envolvia essa falta de libido. Era a construção do relacionamento, a falta de comunicação, a falta de conexão. Porque aí o relacionamento acabou, ela começou a se conectar com todo mundo e a coisa fluiu maravilhosamente bem. E dentro desse casamento, inclusive, não se tinha orgasmo, não se tinha prazer, não se tinha satisfação, se cumpria a tabela. Por quê? Porque também ela era alguém que precisava se conhecer, ela era alguém que precisava se descobrir, ter tempo para si. Porque ela não era interessante nem para ela mais. E isso acontece com muitas mulheres em muitos casamentos. Você acaba pegando ali o que acontece. Eu falo muito, né, nas sessões sobre a pizza, o exemplo da pizza. Você é uma pizza. Cada fatia da sua pizza é uma coisa, uma função sua. Você tem a fatia mãe, você tem a fatia profissional, você tem a fatia filha, você tem a fatia família, você tem uma série de fatias ali. E você precisa ter uma fatia do eu. Você por você. Por quê? O seu marido também precisa dessa fatia do eu. Porque é nessa fatia que você, com o seu eu construído, e o seu marido com o eu dele construído, vocês podem admirar um ao outro. E a admiração é a base do amor. Você não pega algo que você fala, nossa, que merda isso aí, vem cá que eu vou te amar. Nossa, eu vou amar agora isso aqui, mas isso daqui não é legal. Ai, péssimo. Mas eu vou amar. Não, você vai amar algo que você acha interessante, que você acha legal, que você admira. E aí você acaba perdendo, inclusive, o eu, por algum motivo. A maternidade muitas vezes fazem as mulheres perderem o seu eu. Trabalhar demais também fazem as mulheres perderem o seu eu. E ser só profissional, e ser só mãe, e ser só do lar. Cadê a mulher? E aí uma hora você começa a sentir falta dessa mulher. E aí o que aconteceu nessa história, por exemplo? Ela veio achar a mulher dela com o fim do relacionamento, porque, putz, e agora? Então tá bom, terminei meu casamento e existe um mundo lá fora. Aí foi se cuidar, olhar pra si, arrumar cabelo, e vamos cuidar do corpo. Por que não fazer tudo isso dentro do casamento? Você vai esperar terminar para poder ter todo esse trabalho? Que era uma coisa que ela não fazia, agora ela teve que arrumar tempo pra fazer. Por que não arrumar tempo para fazer mesmo estando ali no casamento? É muito importante isso. E é isso por você. Sabe por quê? Porque se você trouxer esse padrão para tá bom, esse casamento acabou. Se esse ser humano aí levar pro próximo relacionamento esse mesmo padrão, ela vai repetir. Em algum momento ela vai cair na mesma situação. Não vou fazer mais nada, daqui a pouco ela tá acabada de novo, daqui a pouco a libido baixa de novo, daqui a pouco volta ao mesmo formato. Com outro homem ou outros. Você passa ali de um casamento para outro e a coisa vai repetindo, vai acontecendo de novo. Se alguma coisa tá repetindo e acontecendo, a mudança precisa acontecer dentro de nós. O relacionamento, ele é um reflexo muito grande das coisas que nós trazemos e não estão alinhadas. A gente precisa olhar para isso. Precisa trabalhar o eu. É importante sim ir ao médico, olhar se está toda a parte hormonal em dia? Sim, muito importante. Mas mais que isso, aí quando você for lá no médico e viu que está resolvido e a sua libido continua baixa, como é que faz? Entende? Então, é óbvio, tá ali na sua cara os formatos de comunicação, de conexão que você tem com o seu marido, certo? E agora, se você parar para observar e ver que não tá legal, que tá disfuncional, que o resultado com isso não vai ser bom, você precisa melhorar. Você precisa mudar esse jeito de conversar, mudar essa atenção que você quer dele, mas será que você dá? A gente tem mais vídeo aqui nesse canal falando sobre como funciona a cabeça do homem. É importante entender. É importante entender como você funciona e como ele funciona também. Porque a gente muitas vezes quer mudar o mundo. Que o mundo se encaixe no que a gente acha. E a gente não quer fazer força nenhuma pra isso.
não faz sentido, tá bom? Então, quanto à baixa libido, observe o que acontece no dia a dia de vocês, deem atenção para que vocês possam amar e se sentir muito, 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 muito amadas. Não deixe de curtir esse vídeo para que esse vídeo chegue em muitas outras mulheres que também precisam dessa informação, para que o algoritmo aqui do YouTube consiga entender que esse vídeo foi algo legal a ser assistido, que é algo que outras pessoas também merecem assistir.